Olá, meus amores, bons dias! Olha nós aqui de novo, juntinhos para mais uma aula. E agora a produção textual. Não necessariamente a produção textual. Hoje nós vamos fazer uma correção textual. Vamos dar dicas de como se fazer a correção textual dos nossos textos para que eles fiquem cada vez mais ajustados e para que o nosso interlocutor, o nosso leitor, tenha sempre bons textos em mãos para ler. Pois bem, eu pedi a vocês que fizessem uma produção textual. Recebi algumas, estou esperando as outras. E aí eu queria que vocês hoje fizessem a correção dessa produção. A primeira coisa que você vai se perguntar é: como é que eu faço o texto perfeito? Perfeito é impossível. A gente nunca faz o texto perfeito, até porque 5 minutos depois que a gente lê aquele texto, a gente já vai encontrar alguma coisa para modificar, para que ele fique melhor. Então, o nosso texto perfeito é sempre o que a gente ainda vai fazer, é sempre o que a gente ainda está por fazer, é sempre aquele que a gente ainda está fazendo as correções e os ajustes. Mas você pode perguntar, então, como é que eu faço para saber se o meu texto ficou bom? Bom, primeira coisa, para se escrever um bom texto, a gente vai revisar tudo o que nós já dissemos. Para se escrever bem, a gente precisa ser bom leitor. Então, a gente só vai conseguir desenvolver bons textos se a gente for bom leitor, se a gente tiver o hábito da leitura. Então, primeira coisa, adquira o hábito da leitura. Então, adquira o hábito da leitura. Seja um bom leitor. Segunda coisa, informe-se. Seja uma pessoa informada, mantenha-se informado, busque informações, esteja sempre pesquisando coisas. Terceira dica, converse, dialogue. Então, além de você buscar essas informações que eu acabei de dizer, quando você adquirir essas informações, que você se aprofundar nelas, compartilhe com alguém, discuta essas informações com alguém, ouça o que essa pessoa tem para te dizer a respeito disso, porque é nesse debate de ideias que o nosso conhecimento cresce. E a última, pratique. Você só vai ser um bom escritor se você praticar. Pratique, pratique. É da prática que a gente conquista a excelência. Até aí, tudo ok. Aí você pode dizer, e como é então que eu vou estruturar esse texto? Olha, ontem eu observei nos textos de vocês algumas pequenas falhas que a gente precisa ir ajustando em relação à estrutura do texto. Veja, primeira coisa, o meu texto precisa que, antes de eu começar a escrever, eu elabore um roteiro. Primeiro um roteiro mental e depois no papel mesmo, como se fosse um rascunho, como se fosse tópicos, tópicos. Então, elabore um roteiro. Sobre o que você vai falar, quais são as principais ideias que você já tem sobre aquilo. Vá colocando no papel, para que depois você possa ir organizando. Escolha um título. Todo texto precisa ter um título. Lembre-se, título sempre escrito com letra maiúscula. Faça uma letra legível. Enquanto você estiver escrevendo, como eu estou sempre pedindo a vocês que escrevam à mão e falando o porquê disso, faça sempre uma letra legível. Ou seja, você está escrevendo para o outro. Se o outro não entende a tua letra, danou-se. Outra, respeite as margens. Gente, você está escrevendo aqui, olha, você vai começar aqui, ó. Primeiro você vai respeitar o parágrafo, vai dar aquele espacinho do parágrafo. E respeita a margem. Nem vem aqui ficar grudadinho e nem passa para cá. E nem fica um de um lado, outro do outro. Não fica uma boa estética. Por melhor que o seu texto esteja, quando ele não está numa estética bonita, ele se perde. Outra, mantenha atenção na pontuação. Gente, é a pontuação que vai mostrar lá para o leitor a sua expressão, o seu sentimento. Então, muito cuidado na pontuação. Ortografia. Já falamos hoje sobre isso quando estávamos trabalhando a ortografia das palavras complexas, de X e CH.
Uma letra colocada errada, no lugar errado, ela pode mudar o sentido da palavra e automaticamente vai mudar todo o sentido daquela frase, daquele contexto ali. Seja criativo. Então, o texto precisa atrair o leitor. Se você não for criativo, não vai conseguir atrair o leitor. Use os conectivos. Aí você vai me perguntar, e o que são esses conectivos? Olha, um texto, para ele ser bom, ele precisa ter coerência e ele precisa ter coesão. O que é a coerência? A coerência são umas palavrinhas e umas expressões que a gente usa como se fosse a costura. A gente usa para unir as ideias, para que as ideias não fiquem soltas. Blá, 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 como se eu dissesse, Rose é irmã Rosilene. Não, Rose é irmã da Rosilene. Então, essas pequenas palavrinhas ou expressões, elas vão juntar, unir o texto, unir as ideias. E a coerência é a clareza do texto. É o texto ter uma lógica. Tem um início, tem um meio, tem um fim. Você, quando termina o texto, você compreendeu absolutamente tudo o que lhe disseram. Então, a clareza do texto, essa lógica, esse cronograma lógico do texto, isso é a coerência. E aí, quando eu falo nos conectivos, eu posso dar uma listinha de conectivo, e a gente pode até ter essa listinha do lado quando for escrever, sem problema nenhum. Então, os conectivos geralmente eles fazem parte daquelas classes de palavras que nós estudamos, ou seja, tudo que estudamos, não estudamos por acaso, estudamos porque vamos nos utilizar, e sempre nos utilizar de boa forma, espero eu. Então, exemplos de conectivos, desses conectivos que você vai usar para ligar tudo, inicialmente, principalmente, logo depois, em seguida, de repente, no entanto, nesse momento. Cada um desses conectivos, ele vai indicar uma passagem de alguma coisa, uma passagem de tempo, uma comparação, coisas desse tipo. Então, esses conectivos são eles, que vão servir para dar essa liguinha e juntar as ideias. Provavelmente, finalmente, no outro dia, sendo assim, por isso, entretanto. Então, esses são os conectivos que a gente vai usar. Então, vamos fazer uma recapitulagem. Eu preciso ser um bom leitor para ser um bom escritor. Eu preciso ser informado para ser um bom escritor, para eu ter boas ideias, para eu dominar realmente o assunto quando eu vou escrever, porque eu preciso dominar o assunto, senão eu vou estar o tempo todo falando coisas vagas. Eu preciso praticar, eu preciso debater as ideias com outras pessoas, porque quando eu debato as ideias, elas se massificam em mim, e eu preciso ter uma estrutura bonita no texto, porque essa estrutura bonita do texto, ela vai fazer, inicialmente, com que o leitor veja e se delicie pelo olhar, e depois se delicie pelo prazer de ler. Meus amores, um grande beijo e até!